Ótimo, ótimo. Gente, muito boa noite, agora sim. Todo mundo está assistindo aí a gente, né? Aqui ao meu lado, o presbítero. Desculpa, aqui ao meu lado, o professor Márcio Gares. Márcio é superintendente da nossa escola bíblica dominical aqui na igreja. E ele é professor também da IPB, tem trabalhado há algum tempo com o ensino, a docência na igreja. E nós estamos aqui hoje, eu sou o pastor Juan Carlos, pastor da igreja, e o Márcio Jacques, professor, conosco, dividindo essa live, nosso convidado especial, o presbítero Elton Pantaleão, que é meu irmão, e é presbítero da primeira igreja congregacional aonde mesmo? Santa Cruz, Capibaribe. Santa Cruz, Capibaribe, atuando, pastoreando aí, plantando o campo missionário em Petrolina. Então, Elton, nós já queremos dar as boas-vindas. Eu vou fazer o seguinte: o Marcos vai dar a palavra de introdução, de saudação dele, um oi aí para vocês. Depois o presbítero Elton vai também dar uma palavra aí de saudação. Márcio. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, para tratarmos um assunto aqui. Estou na presença de meus pastores, estudantes que estudam a palavra do Senhor, e que a gente aqui hoje está tratando um assunto gostoso, bom, para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, e um assunto extremamente importante e necessário para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, cada um de nós que estamos aqui esta noite, iremos tentar contribuir através daquilo que é dado a respeito da palavra de Deus e tentar, à luz da palavra de Deus e da teologia, abordar o tema que vai ser abordado hoje à noite. Se o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Muito bem, muito bom. Presbítero Elton, sua palavra. Bem, queridos, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Eu sirvo ao Senhor aqui na igreja congregacional como presbítero, e aí nessa noite vamos tentar responder. O que eu não souber responder, eu passo a bola para o reverendo Juan Carlos, com certeza ele vai ter um ponto de vista muito bom. E eu fico livre, eu me salvo. De livre, olha o arsenal do homem aí. É só embuste. Maravilha, maravilha. Eu quero pedir a você que compartilhe, por favor, compartilhe essa live aí com algumas pessoas que você conhece. Vamos ter um tempo aqui de aprendizado, gostoso, da presença de Deus. Nós vamos estar orando nesse momento. Eu quero contar a você que a gente possa estar orando nesse instante. Vamos lá, vamos buscar Deus, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela... Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus verdadeiro, Deus único, que está no céu e que faz tudo segundo a tua vontade. Nós te damos graças, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é aquele que criou, que sustenta, que governa, que conduz todas as coisas segundo a tua vontade, para o louvor da tua glória. Neste tempo que vamos ter aqui, por tua bondade, nós possamos penetrar a palavra, possamos estudá-la com seriedade, possamos ir nessa com profundidade aquilo que o Senhor tem revelado na Sagrada Escritura. Abençoe, Deus, nós aqui, ao teu servo lá em Petrolina agora, e abençoe todos que estarão conectados conosco nesta noite. Nós louvamos o Senhor nesse momento, agradecemos tudo. Amém. O tema da nossa live, né? Hoje aqui, não pelo Facebook, por favor, siga aí no grupo da igreja, live no Instagram, e quem for esperando no Facebook, pode verificar. Se você não tem, eu tenho no Instagram,
coloca aí para a pessoa. Como é Instagram? Tem que baixar o aplicativo. Talvez já vi no seu celular, eu não sei, tem que ter Instagram lá, ok? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Essa é uma pergunta intrigante. Intrigante. Bem, irmãos, veja só, esse tema, ele é um tema, vamos dizer assim, bastante... Porque desde muito essa abordagem, essa temática, ela tem sido já discutida. O Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ali por volta do ano 140 a 160 depois de Cristo, surge um indivíduo chamado Marcião. Marcião, onde ele ensinava que o Deus do Antigo Testamento não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus. Na visão de Marcião, o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, isso, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Eu dizia, inclusive, que Jeová é um ser inferior a Deus, o Pai de Jesus Cristo, né? Isso. E Marcião, meus irmãos, só para não atrapalhar vocês, o som está cortando um pouquinho. O que seria esse corte? Rapaz, será que não está atrapalhando o entendimento dos irmãos que estão aí acompanhando? Não sei, você está falando e está chegando aqui bem. Tem barulho. Está cortando. Não dá para ouvir, tem gente dizendo aqui. Tem barulho, não dá para ouvir. Tem um barulho de vento atrapalhando. Ok. Então eu vou resolver o problema do barulho. Irmãos, esse tema ele é muito importante por causa disso. Digo cedo do cristianismo, sempre tem sido discutido no cristianismo primitivo, com a figura de Marcião, como eu falei no início. E Marcião, além de ser aquele primeiro cristão que questionar essa discussão, a diferença do Antigo e Deus do Novo, ele também foi que começou a selecionar os primeiros livros que ele formar o Novo Testamento. Ele selecionou algumas partes do Evangelho de Lucas e algumas partes de Paulo, que ele entendia que ensinava o genuíno e puro Evangelho. Nos dias de hoje, pastor, a gente vê também, nós notamos que existe uma certa resistência de alguns cristãos, de alguns pregadores, contra o Testamento. O Antigo Testamento era a época da lei, enquanto que o Novo Testamento é a era da graça. Pessoas que não gostam de ouvir pregação do Antigo Testamento, porque entendem que ali é a antiga aliança, que nós estamos em nova aliança. Então, essas visões distorcidas, também, vamos dizer assim, chegou nos Richard Dawkins, ali, e chega a dizer que o Deus do Antigo Testamento é um dos personagens de ficção mais desagradáveis dos mais cruéis. Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, é um Deus autoritário, é um Deus pestilento, homofóbico, megalomaníaco e sadomasoquista. Nada bom. Rapidinho, Márcio. Gente, ainda está... o som está cortando. Não dá para ouvir direito. Eu não sei por que está ruim assim. O volume está alto. Tá. Você está me ouvindo, Elton? Bem? Eu estou ouvindo cortando o som. Não é? Eu não sei dizer a vocês o que será. Porque eu já desliguei o ar-condicionado, vai morrer de calor. Eu já desliguei o ar-condicionado. Observem aí se melhorou. Eu estou ouvindo você fala, a gente está ouvindo você bem. Tranquilo. Então não era aí não, o problema era aqui mesmo, no escritório. Eu vou ligar o ar. Vou ligar aí, né? Outro microfone. Não tem microfone. Vocês estão ouvindo bem agora? Está chegando bem o áudio agora? Está dizendo aqui, não deixar os dois ativados. Veja se melhorou. Aqui agora tá bom. Eu
Eu acho que era o vento que eu tinha deixado o ventilador ligado e o ar desligado. Aí eu desliguei agora. Gente, e agora? Melhorou o som? Estou ouvindo bem. Rosana. Todo mundo está ouvindo bem agora, gente? Tá melhor. Que bom, okay. Que bom. E agora, vamos falar tudo de novo, pastor? Não. Vamos continuar. Vamos continuar. O que o Márcio está falando é muito importante, porque... muito bom, obrigado. Aí tem gente dizendo que está melhor. Vai melhorar com a graça de Deus. Tá ok. Obrigado, Anderson. Obrigado aqui, gente. O Márcio acabou de dizer, narrou um pouco aí, de que logo no início da história da igreja, um problema, uma ameaça muito grande. A igreja se levanta por meio de Marcião. Interessante, Márcio. Marcião, que era filho de um bispo, Marcião, ele rejeitava todo o Antigo Testamento completamente, justamente por isso que você diz que ele entendia que o Jeová, que é o Deus do Antigo Testamento, é um Deus sanguinário, mau, que tem prazer no sofrimento dos homens. E é interessante que ele tinha um problema com o mundo material. Ele chegou ao ponto de dizer que ou Jeová era um Deus mau ou ele era um ignorante, porque ele deveria ter criado um mundo puramente espiritual de seres tão somente espirituais. O dilema dele, então, era tentar aceitar que Deus pudesse criar um mundo e um mundo material que pudesse sofrer os reveses dessa existência pós-queda. Aí ele nega todo o Antigo Testamento, mas ele aceita o Novo Testamento. Ele aceita o Evangelho de Lucas, algumas partes do Evangelho de Lucas e algumas cartas de Paulo. O resto ele nega tudo. Exatamente isso. E nos dias de hoje a gente também consegue ver alguns chargões que as pessoas frequentemente dentro da igreja falam, né? Que no Antigo Testamento era o período da lei e no Novo Testamento é o período da graça. Então, irmãos, vejam só. Essa live aqui, ela vai funcionar como as outras lives que a gente sempre tem feito. A gente vai aqui levantar algumas perguntas que serão feitas e os participantes que estão aqui hoje à noite irão nos ajudar a entender, responder essas perguntas por meio dos conhecimentos que eles têm a respeito da palavra de Deus, da teologia e da história. Então, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte: Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento? E aí, presbítero Elton, Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento? A propósito, você tem um trabalho monográfico de conclusão, de curso, de ordenação, que toca exatamente nesse assunto. E eu acredito que você vai fazer referência a muito do que já escreveu nesse trabalho. Mas a pergunta, vamos jogar para ele, para o convidado, né? A pergunta a gente joga para o convidado. O Deus do Antigo Testamento. Primeiro, vamos deixar claro aqui uma coisa. Marcião, ele foi condenado como herege. Isso. Marcião foi condenado como herege, isso no segundo século. Isso. Início do segundo século. Por ali, meado do segundo século. Mas as heresias dele... Mas o pensamento herético de Marcião não deixou de existir. Ele está por aí. Está perambulando por aí. Ganhando formas diferentes. Então aqui, ponto pacífico para todos nós. Nós rejeitamos as ideias de Marcião. Isso. E agora, a pergunta é: Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento? É correto? Bem, na boca de alguns, sim. Não é? Mas nós sabemos que, na boa teologia, Deus ele é imutável. Dizer que Deus mudou, seja na ideia do pensamento ou na forma dele agir, do antigo para o novo, é você trazer à tona heresias que já foram combatidas nos primeiros anos da igreja, primeiros séculos da igreja. Poderíamos citar aqui um texto de Malaquias, capítulo 3, verso 6, que diz: porque eu, o Senhor, não mudo. É um texto que deixa claro que o Senhor ele não tem essa proposição. A imutabilidade de Deus, nesse caso, é o que nos dá segurança com relação a várias coisas, principalmente a nossa salvação.
Então, trazer uma ideia de que o Deus do Antigo ele é diferente do Deus do Novo é uma ideia totalmente descabida dentro da igreja cristã, porque os apóstolos e os primeiros pais da igreja nunca pensaram assim, com exceção daqueles que tiveram a tendência descambando para a heresia. E aí, como foi citado agora, eu fiz um trabalho monográfico recentemente para a questão da ordenação pastoral, e eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, principalmente na escritura, como também em textos primários, como na própria patrística, não é? E é algo interessante que o próprio Agostinho, nas suas confissões, ele deixa isso claro em diversas sessões, que o Deus que ele crê é um Deus imutável. Então, pensar dessa maneira é errado. Deus ele não muda, e teremos argumentos bíblicos que serão tratados adiante. Pastor Juan, veja só, ainda trabalhando essa primeira pergunta, por que as pessoas entendem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? O que é que leva essas pessoas a ter essa compreensão, esse entendimento errado? Eu estava pensando nisso, exatamente. Se ele não mudou, por que na cabeça de muitas pessoas, como bem falou o presbítero, eles ensinam que Deus mudou? Ou seja, por que no Velho Testamento Deus se apresenta com mais ira, vamos dizer assim, de uma forma com mais justiça, com mais santidade, e no Novo Testamento ele se apresenta de uma forma mais misericordiosa, mais bondosa, mais amorosa? É esse o caso? É por causa disso que eles acham que há uma mudança do Antigo para o Novo Testamento? Essa construção que você acabou de fazer, você colocou aqui o que exatamente as pessoas que imaginam que Deus mudou do Antigo para o Novo, é o que elas pensam. Deus no Antigo Testamento, você não vê o amor, você não vê Deus tratando com amor, você vê Deus mandando matar, invadir Jericó, matar homem, mulher, velho, novo, criança de peito, nem animais é para deixar. Então, alguns relatos de Deus ordenando essa destruição de cidades completas, ameaçando com palavras de ameaça severa, né? Dá uma impressão, as pessoas panham isso, elas focam nisso, elas dizem, esse Deus do Antigo Testamento só é ira. Mas o Deus do Novo Testamento ele é amoroso, ele é misericordioso. Então, a própria construção da base desse raciocínio ela é equivocada. E, na verdade, as pessoas constroem a ideia de que há uma diferença entre Deus do Antigo e Deus do Novo, porque elas olham erradamente para o Antigo Testamento. Aqui é importante, Márcio, dizer, e todos os nossos espectadores, dizer que se você não estudar o Antigo Testamento com cuidado devido, você perceberá que o Antigo Testamento está repleto de demonstrações amorosas de Deus. Então é um equívoco pensar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira e apenas de justiça retributiva, que retribui a maldade dos pecados. A gente vai ver logo mais. Por que Deus manda matar cidades inteiras ali em Canaã? A gente vai ver, tem um texto aqui que já deixei aberto, de Levítico 18. É um texto fantástico. Mas aí a gente vai ver o seguinte, se engana quem olha para o Novo Testamento e acha que Deus não tem ira no Novo Testamento. E Deus não trata com julgamento no Novo Testamento. Daqui a pouco, eu acho que Elton vai querer citar esse texto, mas lá em Atos 5, Deus vai fazer isso e já é nova aliança. Nós temos outros tratamentos disciplinares de Deus no Novo Testamento. Você quer ver um exemplo? Quando ele diz assim, o apóstolo Paulo diz, porque vocês estão tomando a ceia do Senhor indignamente, de forma errada. Alguns de vocês já estão fracos, alguns já adoeceram e outros já morreram. Ou seja, Deus matando. Então, assim, há expressões. Quer ver uma coisa? Nós vamos chamar esse amor de Deus aqui, vamos tomar um pelo outro, graça de Deus.
Você acha que o Deus do Antigo Testamento é só um Deus de ira, justiça, de condenação? Então me diga o que é que Deus está fazendo em todo o livro de Levítico, se não é mostrar o seu amor, a sua graça. Porque o livro de Levítico é o livro do culto, o livro dos sacrifícios, o livro ensinando o povo de Deus como se aproximar de Deus. E quando Deus permite que o homem se aproxime dele, o que é isso senão amor e graça? Lá no livro de Oséias há uma palavra que diz assim: eu com amor chamei o meu filho do Egito. Então, assim, é um erro de leitura, é um equívoco grosseiro pensar que no Antigo Testamento Deus não tem amor. Pelo contrário. Para você ter ideia, é um erro pensar que Deus não é longânimo no Antigo Testamento, que no Novo Deus é paciente. Mas se você prestar atenção, a gente vai ler já, lá em Gênesis 15, versículo 16, Deus disse a Abraão que ele ia destruir os povos pagãos que cometiam todo tipo de impiedade. Agora você sabe quanto tempo Deus levou para matar esse povo, para vingar os pecados desse povo? 400 anos. 400 anos. Veja só, o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno. Então, como bem falou o presbítero, eu acredito o seguinte, que a resposta para dar essa pergunta, se Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento, eu vou naquela que o presbítero falou ali, vou te dar o caminho do seu irmão. Eu acredito que o problema hoje das pessoas é uma má compreensão a respeito do caráter e da natureza de Deus. Sim. Ou seja, uma pessoa que vai falar de Deus, pregar Deus e ensinar Deus, ele tem que ter um entendimento, pelo menos básico, de quem é Deus. Isso. E um dos atributos mais, vamos dizer assim, mais básicos e mais importantes para aquele que vai pregar e falar acerca de Deus é a unicidade de Deus. Como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ou 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então a doutrina da unicidade de Deus ensina que Deus é um ser único. A natureza de Deus, ela não pode ser dividida. O caráter de Deus não pode ser dividido. Deus, ele não é que nem um supermercado, onde nós entramos no supermercado e escolhemos produtos que a gente quer. Então as pessoas vão até Deus e desejam escolher quais são os atributos de Deus que eles vão pregar, que eles vão ensinar e que eles vão falar. Aqueles que são mais apetitosos, como a misericórdia, a graça, o amor, a bondade, esses são mais falados, mais ensinados. Ao passo que a vingança de Deus quase nunca se fala. A justiça de Deus quase nunca se fala. A gente pouco se ouve hinos de louvor louvando a santidade de Deus, a ira de Deus. A gente não vê, a gente só vê isso nos salmos. E por que isso? Isso acontece porque, infelizmente, muitos cristãos que falam de Deus e pregam a respeito do ser de Deus não entendem essa característica básica de Deus, que Deus, ele é um ser único. E o que é que isso significa? Que Deus não pode ser dividido. Nós, seres humanos, somos divididos. O homem é dividido em matéria, a parte material e a parte espiritual. O ser de Deus não pode ser dividido. Deus não é parcialmente amor. Deus não é parcialmente misericórdia. Ele é inteiramente todo amor. Ele é inteiramente amor. Então, quando a gente divide Deus, o que é que acontece? A gente começa a destacar um atributo de Deus em detrimento do outro. Em detrimento do outro. Não pode. E nós não podemos fazer isso, porque Deus, ele não tem amor. Ele é amor. Deus não tem luz. Ele é luz. E cada atributo ajuda a definir o outro. O amor de Deus, por exemplo, que é o atributo mais em voga no dia de hoje. O amor de Deus, qual é uma das características do amor de Deus? É que o amor de Deus é eterno. E por que o amor de Deus é eterno? Porque Deus é eterno. Uma outra característica do amor de Deus é que o amor de Deus é o quê? Santo. Então veja que coisa absurda. Veja como isso transcende a nossa mente. Amor e santidade. O profeta Abacuque diz assim: na tua ira lembrarei da misericórdia. Então nós seres humanos, a gente separa, por nós sermos pessoas que têm uma mente limitada, a gente fica separando e dividindo as coisas. Em Deus, isso não pode acontecer. Deus é um ser único. Os atributos de Deus revelam
quem Deus é. Quem Deus é. Exatamente. É uma deficiência muito terrível que nós vemos dentro da igreja, que as pessoas que pregam ensinam Deus. Deus não é só amor, ele também é justiça. Exato. Não é verdade? Uhum. É interessante esses pontos levantados aí, não é? Eu entendo que grande parte desse desentendimento a respeito da pessoa de Deus, a respeito daquilo que a Escritura revela a respeito do Senhor, se deve em grande parte a partir da difusão do pensamento dispensacionalista, que faz justamente esse seccionamento do ser de Deus do Antigo para o ser de Deus do Novo, quebrando essa continuidade. E é interessante porque quando algumas pessoas levantam essas questões, não, o Deus do Novo é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, e eles praticamente esquecem de textos como de Osés, com laços eternos, né? Lacei, chamei vocês do deserto, esquecem dos textos de Jeremias que falam do amor de Deus de maneira brilhante e lindamente, e aí colocam no Monte Everest, digamos assim, apenas evidenciando apenas o atributo da justiça, e aí esquece dessa questão do amor, da misericórdia, da forma como Deus agia. E aí foi pontuado, é bem interessante, porque Deus esperou durante muito tempo. Vamos lembrar também o caso de Israel. Israel, ele sempre foi uma nação que se rebelou contra o Senhor de diversas maneiras. Você vê que logo em seguida, quando o povo sai do deserto, a primeira coisa que Israel faz é criar um ídolo para si, para dizer que ali era o Senhor. Alguns vão olhar para aquela cena e vão dizer assim, caramba, Deus mandou matar 3.000 pessoas. Não é? Porque o texto lá de Números vai dizer claramente, o Senhor manda, assim diz o Senhor. Isso. Tirem suas espadas e desçam a espada sobre esses homens idólatras, etc. Alguns olham para aquele texto e olham assim, mas que coisa sangrenta, sanguinária, impiedosa, cadê a misericórdia nisso? A misericórdia está ali. Deus está punindo 3.000 para salvar mais de 4 milhões de pessoas. Né? Para dizer assim, olha, eu não vou deixar ser escarnecido. O meu culto é intocável, a minha lei é intocável. Então, Deus está sendo misericordioso. E tem uma coisa interessante nesse exemplo do Antigo. Mais à frente, após Deus entregar a lei, com relação ao culto, ao incenso, nós temos aquela cena de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, Levítico. E eles vão e oferecem fogo estranho, né? Interessante. De imediato, o Senhor mata os dois, porque eles mancham, eles oferecem um tipo de culto que não é o culto que o Senhor exigia. Se você compara esse exemplo, como eu já vou citar aqui o caso de Atos capítulo 5, de Ananias e Safira, Ananias e Safira, eles oferecem a mesma coisa que Nadab e Abiú estavam oferecendo, algo estranho ao Senhor, porque eles estão prevaricando um princípio que era o princípio de culto, o de dar esmola, o de oferecer o de melhor que eles possuíam ali naquela situação ali de Atos. E o que é que ocorre com Ananias e Safira? Eles morrem por causa do seu pecado. Então, se for considerar que Deus ele é só justiça, vingança e ira no Antigo, então teremos que considerar isso para o Novo. Inclusive, lá na frente eu vou citar mais um exemplo, que quando a igreja faz a leitura do texto, parece que passa despercebido que são os textos de Apocalipse. Muito bem. Mas nós encontramos os elementos ali de amor e misericórdia junto, ao mesmo tempo que o Senhor, lá em Osés, por exemplo, está advertindo Israel a todo momento, voltem para o caminho, arrependam-se de seus pecados, está demonstrando misericórdia. Mas lá em seguida ele está dizendo, todo aquele que descumprir com minha lei, com a minha vontade, que prevaricar meu culto, esse morrerá em cumprimento aquilo que ele mesmo disse lá em Deuteronômio 30, 31. E que a igreja, às vezes, ou grande parte dos cristãos, fecham os olhos para essas verdades, considerando apenas alguns aspectos. Não é?
Me permita colocar algo aí. Enquanto você estava falando, Elton, eu me lembrei que a gente poderia pensar um pouco também, Márcio, de que essa perspectiva de ideia, dessa diferença de Deus no antigo, Deus de ira, de justiça, de punição, Deus do novo, um Deus de amor, de misericórdia, e aí, claro, esse Deus é um Deus mais gostoso da gente adorar. Mais apetitoso. Esse Deus me atrai, o outro não. O que a gente pode destacar, que pode mover o coração humano, a mente humana, que é, na verdade, uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino, e esse tipo de ideia sobre Deus nada mais é do que uma imagem falsa do Deus verdadeiro. Então alguém pode estar pensando que adora o Deus verdadeiro quando sustenta essa imagem de Deus que ela cria no coração e na mente. Isso é a quebra do segundo mandamento. E a partir disso, o que a gente pode colocar ainda como um combustível, um motivador, uma motivação no coração humano para esse tipo de pensamento acerca de Deus? É quando o indivíduo ele se põe no centro e tira Deus da cena, do centro. Porque quando você pensa em Deus conforme a Escritura, Ele está no centro, a glória é de Deus. Mas quando o homem tenta manipular essa revelação e dizer assim, não, o Deus do novo é o Deus verdadeiro, que é o Deus do amor. É porque o amor, a misericórdia são atributos muito agradáveis para o homem. É tipo assim, isso me faz bem. Então, isso é o que eu quero. Quando alguém pensa assim e usa isso para sustentar essa doutrina errada, ele está demonstrando que é ele que está no centro e que a glória é do homem, não de Deus. A Escritura não procura justificar Deus. Agora, uma coisa, dentro disso vem a ideia, Deus não ama, Deus não é amor, porque Ele manda matar. Por que Ele manda matar? É a segunda pergunta. Eu já queria começar jogando a bomba para vocês, dizendo o seguinte: Deus tem o direito de matar. Então veja só, irmãos, vamos caminhar aqui degrau a degrau. A primeira pergunta é: Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento? A resposta foi não. Por que a resposta é não? Porque Deus é imutável e as pessoas, antes de falar a respeito de Deus, elas têm que aprender alguns atributos básicos a respeito de Deus, que é a imutabilidade e o fato de Deus ser um Deus único, a unicidade. Exatamente. Então isso aqui é que nós temos que aprender. O Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus. Sim. Então, se é o mesmo Deus, por que Deus mandou matar se Deus é amor? Então, essa pergunta é mais ou menos o seguinte. A nossa compreensão de amor é o seguinte: se eu amo, eu não mato. Essa é a compreensão de amor. Quem ama, não mata. Quem ama, preserva a vida. Então, se Deus é a fonte de amor, Ele é a essência do amor, o amor flui dele, como pode um ser que é amor, que é essencialmente amor, matar? Aí eu jogo o presbítero, já que ele tem uma monografia nesse assunto. Vocês gostam de me apertar. Percebi. São excelentes irmãos. Vamos lá. Primeiro, já foi dito aqui algo muito importante. Deus, ele tem um direito. A criação pertence a Ele. Ele é o texto sagrado mesmo, vai deixar isso claro. Ele dá a vida, Ele que tira a vida. Então, em todas as situações de morte, é Deus que tira, e em toda situação de vida é Deus que dá. Então, podemos ter aqui agentes secundários, terciários, mas sempre é Deus. Ninguém vai morrer se não tiver debaixo de uma vontade divina. O fato é esse. Oi. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Exatamente. É assim que o cristão, aquele que tem a Bíblia como fundamento, deve pensar. Ora, por que o Deus que é amor, ele tira a vida? Primeiro, o fato é que ele pode fazer isso. E ele faz isso sem ter nenhum tipo de sentimento pecaminoso, porque ele é santo.
Isso. Então, é algo interessante que a gente pode trazer, né? O apóstolo Paulo usa lá em Gálatas, se não estiver errando aqui, aquele texto vai dizer assim, irai-vos, mas não pequeis. Ali, quando eu vejo para aquele texto, eu entendo que é praticamente uma proibição para irarmos, porque dificilmente o homem vai conseguir irar sem trazer à tona algum tipo de sentimento pecaminoso. Né? Dificilmente isso pode acontecer. Mas é interessante porque Deus ele consegue irar-se legitimamente sem trazer à tona sentimentos de vingança, de ódio, de indiferença e etc. Sentimentos pecaminosos. Então Deus, de fato, é o único que está livre para ter uma ira santa, como de fato é. Então, quando o Senhor ele aplica uma sentença cabal, como a morte, ele aplica por amor. Então, quando, por exemplo, ele desce a sentença sobre Ananias e Safira ali no texto de Atos capítulo 5, ele está demonstrando para a igreja da época ali que ele não aceitaria atitudes de impureza. A partir de então, a igreja ali teria um temor e tremor muito maior. Então, ali é a demonstração afável, categórica do amor de Deus. Deus, ele em todo o tempo, ele vai cuidar. Em certos sentidos, e aí é algo que eu trabalho no texto que eu escrevi. Aquilo que é punição para determinado grupo não é punição para o outro, mas a demonstração do cuidado de Deus, do zelo. Observe, quando nós lemos as 7 cartas do Apocalipse, do capítulo 2 até o capítulo 3, é algo interessante. Algumas pessoas costumam fazer justamente aquilo que o nosso irmão citou, querer dividir Deus, às vezes colocando essa divisão sobre Cristo, dizendo assim, Cristo é amor, é misericórdia, é graça, Deus é justiça, é ira, é vingança, não é? E aí os irmãos não entendem essa vingança como algo negativo. Essa vingança seria o cumprimento da justiça de Deus, cabal. Mas quando você observa os termos que são utilizados aqui nas 7 cartas que João escreve amando de Cristo para as 7 igrejas da Ásia, nós temos aí elementos de elogios, não é? Motivadores, que Cristo vai dizer assim, olha, tens perseverança, suportaste. Em outras igrejas ele vai dizer assim, olha, continua firme, não é? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então você vai ver que Cristo vai utilizar expressões muito pesadas contra aquelas igrejas. Por exemplo, na igreja de Éfeso, ele diz que vai arrancar o candeeiro, vai mover o candeeiro do lugar, não é? Caso a igreja não se arrependa da sua falha. Essa ideia de mover, de arrancar o candeeiro, é a ideia de fato, fazer com aquela igreja local, que seria a igreja de Éfeso, que estava caminhando num caminho duvidoso, essa é acabar com aquela igreja, fechar as portas daquela comunidade local. Não é? Então, de fato, a igreja de Éfeso, se nós perguntarmos hoje onde ela está, como corpo local organizado, ela não existe, ela está espalhada aí como fruto. Mas você vai ter um texto ainda mais pesado do que a de Éfeso. Eu quero pegar o menos para o mais. A Odisseia é a expressão mais pesada que eu encontro de Cristo com relação às igrejas. Ele vai dizer assim, olha, tu é nem frio e nem quente, tu és morno, eu vou vomitar você. Eu vou vomitar. Ou seja, essa expressão, a ideia é que Cristo estava totalmente decepcionado ao ponto de não querer aquela igreja próximo a ele. Aquela igreja estava trilhando caminhos de uma pecaminosidade terrível. E o Senhor estava com nojo daquela igreja. Não é diferente da linguagem do Antigo Testamento. Você vai ver que Deus, ele vai dizer que o pecado é como um corpo, não é? Sem vida. Que a justiça do homem é trapo de imundície. E você vai ver que Deus, o Deus do Antigo Testamento, quando você compara as expressões que ele usa contra Israel lá no Êxodo, nos livros históricos, quando Deus chama o povo ao arrependimento e o povo se nega, você vai ver que as ameaças contra o povo de Israel não são diferentes contra a igreja infiel da época para a qual João estava escrevendo. E que não é diferente de nós agora, porque esse texto se aplica a nós também. Então, quando você compara essas expressões, você vai ver claramente que
o Deus que agia no Antigo é o mesmo Deus que está manifesto na segunda pessoa da Trindade, porque são um. São um. Eles pensam igual, de igual substância, são consubstanciais, como dizem os credos, as confissões, os catecismos. Eu queria ainda, Elton, irmãos, em Apocalipse capítulo 2, à medida que ele estava falando aí, eu estava olhando aqui, veja o que diz capítulo 2 de Apocalipse. A linguagem é a linguagem de morte, de destruição, a mesma linguagem do Antigo Testamento. Versículo de número 21, 2, 21 em diante. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha o que é que Jesus está dizendo que vai fazer, se não é a mesma linguagem duríssima do Antigo Testamento. Eis que a prostro de cama, eu vou adoecê-la, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Gente, isso aqui não é a mesma coisa que está lá no Antigo Testamento? É a mesma coisa. Porque quando Deus enviou Nabucodonosor contra Jerusalém, e aí você precisa ler o que está lá em Lamentações de Jeremias, quando o povo ficou sitiado e para não morrer de fome, eles cozinhavam os filhos que já tinham morrido de fome para comer a carne desses filhos. Mãe matava os seus próprios filhos. Para se alimentar. Um estado de barbárie havia se instalado. E a Escritura diz claramente que Deus fez aquilo. Isso. A linguagem aqui vou matar o seu... Isso é Novo Testamento. Então nós não temos aqui um Deus tratando de forma diferente. Agora, eu vou jogar uma lenha nessa fogueira. Por que a gente lê no Antigo Testamento Deus dizendo para Josué, primeiro para Moisés, depois para Josué, entra, arrasa, mata, homem, mulher, velho, jovem, criança, até de peito e até os animais, mata tudo. Talvez, eu acredito, que são essas narrativas que escandalizam algumas pessoas e põem elas em xeque diante da revelação bíblica. E aí, eu queria pontuar o seguinte: por que Deus fez isso lá, mas ele não faz isso no Novo Testamento, na Nova Aliança? Deve isso, não deve isso. Pronto. Se os testamentos mudaram, se há uma mudança da antiga aliança para a nova aliança. Isso. Por que nova aliança? Por que antiga aliança? Mudança, a gente deve isso. Mas eu só queria dizer o seguinte, ainda Você como meu irmão, você é gente boa. Mas eu queria dizer o seguinte, que a treta é grande aí, tu está dizendo ali. Israel estava numa condição étnico e política diferente da igreja. A igreja na Nova Aliança, no Novo Testamento, ela não ocupa uma posição étnica política no mundo. Ou seja, a igreja do Antigo Testamento era uma igreja e um Estado. Exatamente. Ela era tanto uma realidade espiritual quanto uma realidade política. Então, vamos dizer assim, entre aspas, o pastor ou o sacerdote, ele desempenhava tanto um papel religioso quanto político. Então, ele tanto podia dar uma disciplina eclesiástica, como ele também podia aplicar uma penalidade civil. Claro. É isso que você está querendo dizer. Sim, ele orientava, né, que os líderes, os anciãos das tribos, pudessem executar essas ordens. Porque você tem uma lei que é revelacional, a lei civil que é revelacional. O ponto aqui é o seguinte: quando Deus ele manda Josué arrasar aqueles povos e matar, Deus não está sendo mal. Deus não está sendo mal. Ele não está ferindo o atributo do amor, ele não está deixando de ser amor. Porque quando você sustenta uma ideia de amor separado da justiça, esse amor não é santo. Pronto. Porque a santidade de Deus clama a justiça. Exatamente. Veja só, Elton citou um texto lá de Levítico 10, que quando acontece a morte dos filhos de Arão, e depois Moisés vai falar, Deus fala com Moisés sobre aquele caso, Deus diz para Moisés, mostrarei a minha santidade os que se aproximam de mim. O que significa ser santo na concepção de Deus?
é ele ser glorificado. É a manifestação, ele ser glorificado. Quando nós dizemos, seja santificado o seu nome, significa que, a santidade dele seja publicada. Ou seja, então veja só, vamos tentar entender isso aqui. O problema hoje das pessoas não conseguir compreender como é que um Deus de amor manda matar, é que a concepção de amor que as pessoas têm é uma concepção diferente daquela que a Bíblia expressa a respeito de Deus. Isso. Porque na mente humana, amor e ira são duas, vamos dizer assim, são duas características que no ser humano não podem coexistir. Então, deixa eu dar aqui um exemplo. Não se harmonizam. Não se harmonizam. Então, deixa eu dar aqui um exemplo. O senhor é pai. Mas se o senhor fosse professor de uma classe, e o senhor... Eu vou apimentar mais. Vamos pegar como professor, não. Vamos pegar como juiz. O senhor é um pai e, ao mesmo tempo, o senhor é um juiz. Aí o seu filho de menor sai com o seu carro, atropela uma pessoa e essa pessoa morre. E ela é de menor. Ele pegou o carro de uma forma oculta, sem que pai e mãe ficassem sabendo. E é o senhor que vai julgar esse caso. O senhor como juiz. Aí a grande pergunta é, quem vai sentenciar o réu, que é o seu filho? É o juiz ou é o pai? Se for o pai, o que é que o pai faz? Se for o juiz, o que é que o juiz faz? Bom, é um caso hipotético e claro que foge até às estruturas de fato legais do próprio Brasil, porque, por exemplo, uma criança dessa não seria julgada, né? Enfim, não passaria por um processo. Mas, no caso hipotético, claro que não é o pai, mas o juiz. Não é o pai que julga, mas o juiz. Não. Então, nessa hora, o senhor não é pai. Porque nessa hora você não... O senhor é... Você tem que exercer a lei. Juiz. Tem que exercer a legalidade. É aí que é justamente isso que espalha na mente das pessoas. Os nossos sentimentos e as nossas experiências que nós temos no mundo humano, nós atribuímos a Deus. É por isso que a Bíblia várias vezes diz o seguinte, que como é que Deus vai ser justo e justificador? Exato. Como é que Deus vai ser pai e, ao mesmo tempo, juiz? É uma transferência, né? Tentar atribuir a Deus a nossa condição. A nossa condição. Na verdade, o que você está falando, e que é muito real, é tentar humanizar Deus. Humanizar Deus, pronto. Esse é o Agora é interessante das pessoas atuais. Humanizam Deus. O amor de Deus é um amor humanizado. Exatamente. Vamos tentar fazer uma análise aqui. Foi tratado aí como é que se harmoniza esse amor com aquelas cenas ali, por exemplo, dos amalequitas, né? Isso. Em Samuel. Primeiro Samuel. Já foi explicado aí o contexto social, político da época. E de fato era. Israel era um povo que tinha saído do Egito, estava ali rodeado por uma variedade de povos, amorreus, heteus, os próprios filisteus ali, aquele povo que eram povos guerreiros, povos violentos, e Israel indo para ocupar um território que estava na mão desses povos há muito tempo, ou seja... Acrescente aí, extremamente imoral, acrescente, povos extremamente imorais. Eu vou, depois da sua fala, ler Levítico. Isso, um povo totalmente que desprezava, até mesmo desconhecia o Deus Yahvé. Então, o que é que nós temos que entender? Israel, ou ele ia para a frente de batalha com a faca nos dentes, ou o povo não iria se desenvolver diante de um terreno tão minado. Um outro aspecto que deve ser lembrado, e isso falando no aspecto humano, então Israel tinha que exercer esse poder militar, de guerreiro, para poder se manter vivo dentro daquele contexto. Lembrando a vocês que até mesmo aqueles povos que eram descendentes do seu irmão, que eram o povo edomita, né? Eles mesmos vão perseguir Israel no deserto, etc. Então, era um contexto totalmente perigoso. Então, Israel tinha que batalhar pela sua vida. Deus, ele nunca prometeu vida fácil para Israel nesse sentido. Israel tem uma responsabilidade com relação a isso. O outro fator que é algo interessante que eu estudei durante o tempo foi essa questão do reino parasita de Satanás.
que se desenvolve na criação e está espalhada aí em todo o globo. É interessante porque esse conceito é trabalhado naquela trilogia de Van Groninger, né? Reino, Consumação, Aliança, se eu estiver enganado. Então você tem ali Israel dentro de um contexto, no meio do reino, por exemplo, de Satanás sendo desenvolvido. Então, o ato de Israel ir lá para a frente de batalha e exterminar aqueles povos idólatras que praticavam depravação sexual, sacrifício infantil, inclusive ao deus Moloque, a outros deuses, ele servia também como um juízo de Deus para aquele povo. Não é? Deus tem derramado gotas de seu juízo, eu digo assim, desde a criação. Você vai ver desde lá o ato de Adão e Eva, Deus derramou um certo juízo, aquelas maldições, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, depois veio a Torre de Babel quando Deus confunde. Então Deus demonstra seu juízo de diversas maneiras. Deus demonstrou o mesmo juízo de invasão contra determinados povos, até mesmo contra Israel. Você vai ver que se Deus mandou que Israel exterminasse aqueles povos idólatras e imorais, Deus mandou os assírios para exterminar as 10 tribos. As 10 tribos de Israel, como o povo de Israel, deixou de existir no cativeiro assírio. Porque dali em diante o povo se miscigenou, se criou uma nova raça e o povo deixou de existir ali como 10 tribos. E Deus conservou. Olha a misericórdia de Deus aparecendo. Deus destrói 10 tribos que eram idólatras, que estavam derramadas, estavam totalmente prostradas na idolatria, na depravação sexual, num sistema político corrupto. Basta você ler Reis, você vai ver, entrava rei, saía rei, quando não era assassino, era idólatra, dava golpe de Estado, etc. e tal. Então, você vai ver que Deus destrói as 10 tribos. Mas Deus conserva 2, que eram justamente as tribos que daria continuidade à semente do Messias, que seria a tribo de Judá e de Benjamim, não é? Mesmo essas 2 tribos ainda incorrendo nos mesmos erros das outras 10. Então, assim, o fato é que Deus ele tem demonstrado juízo e utilizado os meios ordinários para derramar esse juízo sobre os homens. Não é? Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Então, tem esse sentido também. Levítico 18. Veja, quem vive essa crise entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo, que não são 2 deuses, mas é um único Deus, se escandaliza, como já falamos, de Deus destruir, mandar matar pessoas, arrasar todos. Genocídio cananeu. Genocídio cananeu. Mas a pergunta é, por que Deus manda fazer aquilo? Por que Deus esperou 400 anos, olha só, até que ele usasse o povo de Israel, os exércitos de Israel, para matar estes homens, estas nações? Levítico 18 tem uma série de proibições de Deus para o seu povo Israel, que eram exatamente os pecados, a prática imoral daqueles povos. E Deus diz, quando vocês estiverem na terra, não copiem os comportamentos imorais desse povo. Levítico 18, veja o que é que eles faziam. Versículo de número 7. Não se envolva sexualmente com a sua mãe. Os cananitas, os cananeus, os filhos mantinham relações sexuais com suas mães. É brincadeira isso? Mais à frente, eles mantinham relações sexuais com suas irmãs, né? Mantinha relações sexuais com o filho ou filha da tua filha. Olha só que coisa, o avô tendo relações sexuais com os netos e netas. Aquele povo praticava ainda, que mais? Relações sexuais com suas tias, versículo 12. Ela é parenta de teu pai, a irmã do teu pai. Ou seja, sobrinhos e tios. Aí continua. Versículo 14. Não se envolva sexualmente, ou seja, a nudez de teu pai não descobrirás.
não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Repete aqui. Que mais? Versículo aonde aí, minha gente? Muita gente, versículo 24. 24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço fora diante de vós. Bom, veja só. Olha o que esse povo fazia. 21. Eles queimavam os filhos como sacrifício ao deus Moloque. Suas crianças, eles queimavam no fogo. Versículo 22. Com homem não te deitarás. Eles praticavam homossexualismo. Isso. Zoofilia, versículo 23. Eles praticavam sexo com animais. Gente, o que você está vendo aqui? Não, é uma devassidão moral intensa. Uma devassidão moral intensa. Eita, falta 12 segundos para encerrar a nossa live, que no Instagram é só 1 hora. Nós vamos encerrar essa live, vamos abrir novamente para a gente concluir nessa noite. Até já.